Queridos irmãos, é sempre uma alegria estar novamente aqui com vocês para abordar um tema bastante relevante, ligado ao Evangelho de Jesus, cuja proposta de hoje que vamos abordar é o medo e a coragem. Antes, eu peço que vocês elevem o pensamento a Deus e vamos fazer aqui, neste momento, em benefício de toda a humanidade, a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Assim seja. Queridos irmãos, vamos então refletir acerca do tema de hoje, o medo e a coragem. Vamos fazer uma regressão aos tempos dos homens das cavernas, os primitivos hominídeos que deram origem à atual raça originalmente humana deste orbe. Os nossos ancestrais longínquos, Homo erectus, Homo sapiens, homem de Neandertal. Estes seres primitivos que se abrigavam em cavernas para proteger suas famílias, sua prole, quando saíam das cavernas em busca de alimento, qual a emoção que lhes invadia a alma? O medo do desconhecido. O medo da fera que podiam encontrar no seu caminho e exterminar a sua vida. Mas este medo que estes seres primitivos nutriam era menor do que a coragem que eles tinham para enfrentar este medo e buscar o alimento de que tanto necessitavam para si e para alimentar a sua família. Estes seres primitivos já experimentavam o medo que é inerente à natureza humana. Mas eles sabiam controlar este medo e colocar a sua coragem sobre este medo. A coragem se sobrepunha ao medo e eles enfrentavam os piores obstáculos para buscar o seu alimento a cada dia. Fiz essa digressão porque quando a gente fala de medo e coragem, sabemos que o medo é da natureza humana, para mostrar que o medo está presente no instinto de sobrevivência que é natural e saudável em cada um de nós. E que os nossos ancestrais primitivos,
esses hominídeos, as cavernas, já possuíam. Eles enfrentavam diariamente o medo da fera, o medo do desconhecido. Mas a sua força de vontade era muito maior do que o medo. E com a força de vontade, eles adquiriam a coragem de superar estes desafios. É a natureza humana. Hoje nós podemos nos perguntar, quando nós nos defrontamos com o medo, o que fazer, como fazer uso da coragem em nossas vidas? A coragem, quando estruturada e disciplinada, dá origem à força de vontade, ao querer. E esta força de vontade nos impulsiona para enfrentar os obstáculos que temos no nosso dia a dia. O medo é uma emoção saudável da nossa alma. Existe em cada um de nós. Não há aquele que não diga que não tem medo. Ele pode até dizer, não tenho medo de nada. Mas no fundo, alguma coisa ele tem. Mas a maneira como lidamos com o nosso medo é que nos diferencia e nos capacita a enfrentar os desafios e os obstáculos presentes na nossa vida, de modo a que possamos seguir a nossa caminhada em busca da evolução. Lembrando sempre que nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo onde a maldade predomina, onde o mal sobrepuja o bem. Então é normal que ao longo de nossas vidas nós tenhamos de enfrentar inúmeras situações onde do fundo da nossa alma aflora o medo, o pavor, o pânico diante de uma situação que nos parece insuperável e invencível. Mas tem um ditado que diz que Deus não dá a cruz maior do que podemos carregar. Então, meus irmãos, este medo que existe no fundo da nossa alma, que é da nossa natureza, que é uma emoção natural, ele existe. Mas nós, para enfrentarmos os desafios do dia a dia, nós precisamos vencer esse medo. Quando eu falo que o medo é um sentimento, uma emoção natural da nossa alma, que não devemos ignorar, nós não devemos deixar que este medo nos comande, que este medo dirija as nossas vidas, a nossa existência, que ele paute o nosso dia a dia, os nossos caminhos. Nós precisamos ter o controle desse medo.
E aí transformar este medo, disciplinar a coragem que nos impulsiona. E a doutrina espírita também nos esclarece acerca das situações que nós vivenciamos neste orbe e explica o porquê que estamos vivenciando. Não é Deus que nos castiga, somos nós que nos colocamos na situação e, diante dos problemas que devemos enfrentar e vencer os desafios para avançarmos na nossa evolução. Com a abençoada doutrina espírita, fica muito mais fácil entender estas questões. E existem tantos exemplos de cristãos, de pessoas, que ao longo da história superaram os seus medos. Emmanuel cita no livro Ave Cristo vários casos de coragem de espíritos que passaram anonimamente pela nossa história, mas que contribuíram de forma decisiva para a implantação do cristianismo. E um desses casos, ele cita o exemplo do escravo denominado de nome Rufo, que trabalhava numa fazenda do senhor. O senhor do Rufo se chamava Tassiano. E esse senhor, o Tassiano, ele venerava a deusa Cibele, que era a deusa de todos os deuses romanos, considerada a deusa dos deuses. E Tassiano exigia que Rufo, o escravo Rufo, ele também venerasse a deusa Cibele. No que Rufo se negou e disse que era cristão e que o exemplo e o modelo para ele era Jesus. Diante da negativa do escravo, e cansado de solicitar que Rufo abdicasse de venerar Jesus e aderisse passasse a louvar a deusa Cibele, Tassiano infringiu uma dura pena ao escravo Rufo. O amarrou a um potro selvagem e esse potro em disparada arrastou o corpo do escravo e o despedaçou aos olhos da sua esposa e dos seus filhos, que pediam que ele se salvasse. Mas Rufo, firme na sua convicção de aderir ao cristianismo e de ter em Jesus o seu exemplo maior, demonstrou a coragem suprema de enfrentar a morte, aquela morte horrível, mas não abriu mão de Jesus. Posteriormente, em 1º de maio de 1880, encarnava na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, que ninguém menos do que o escravo Rufo, que estava reencarnando no Brasil como o iluminado Eurípides Barçanufo. Então, meus irmãos, o medo existe inerente a cada um de nós. Mas ele pode e deve, precisa
ser controlado, ser domado, precisa que a nossa mente, o nosso cérebro, o coloque dentro de determinados limites que não nos impeça de seguir adiante na nossa jornada evolutiva, que não faça com que possamos desabar envolvidos pela nuvem negra do medo em situações de depressão, de enfermidades psicológicas graves, as quais muitas vezes nós não conseguimos vencer nesta encarnação. Outro maravilhoso exemplo de coragem de pessoas que venceram o medo e deram demonstrações maravilhosas de coragem. Joana de Cusa, apóstola do Mestre Jesus na época do Mestre, seguidora do Mestre Jesus, Joana de Cusa. No ano de 68 depois de Cristo, ela foi amarrada num poste de martírio romano, juntamente com o seu filho, para ambos serem queimados na fogueira. Este relato está no livro Boa Nova, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, Joana de Cusa e o filho amarrados nesse poste do martírio em Roma, prestes a serem envolvidos pelas chamas da fogueira, pelo fogo, foram convidados a abdicar do Cristo, abjurar do Cristo, para que pudessem ser salvos daquela morte horrível. E os dois já amarrados no poste do martírio. O filho de Joana de Cusa implorou à mãe: Mãe, abjura do Cristo, de Jesus. Nós já perdemos. Abjura pelo teu filho, que sou eu. E Joana de Cusa olhou nos olhos do filho com firmeza e ternura ao mesmo tempo e disse: Filho, cala a tua boca. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Ele morreu na cruz por nós. E, em poucos instantes, as labaredas envolviam o corpo envelhecido de Joana de Cusa e do seu filho, que foram mortos na fogueira em 68 depois de Cristo. Mais um exemplo de uma coragem maior do que tudo, do que todo o medo que pudessem nutrir no fundo de sua alma. E Joana de Cusa, que posteriormente reencarnou e também, mais recentemente, foi a mentora Joana de Ângeles, que durante muitas décadas foi a mentora espiritual e de Divaldo Pereira Franco, que psicografou suas mensagens maravilhosas.
coisas. E Joana de Ângeles sempre nos coloca que o indivíduo é sempre avaliado pelas suas resistências morais. O que Joana de Ângeles quer dizer com isso? Que quanto mais evoluídos nós formos, quanto mais nós avançarmos na seara desta escala evolutiva, mais nós estaremos preparados para dominar o nosso medo, para vencer as nossas inquietações, o que nos assombra, e enfrentar os desafios, as expiações e as provações. Então, no mundo de provas e expiações que nós vivemos atualmente, em fase de transição para o mundo de regeneração, mas no mundo que ainda estamos, é normal que tenhamos que enfrentar inúmeras situações onde aflora o medo, onde aflora aquela certeza íntima, mais falsa, de que não conseguiremos superar aquela situação. Não conseguiremos lograr êxito, vencer, transpor aquele obstáculo que se nos apresenta à nossa frente. Mas aí entra a fé, a inabalável fé que principalmente nós espíritas, estudantes da doutrina, precisamos alimentar e ter fortalecida em nossa alma. Porque, independente da existência do medo, o medo fica no cantinho dele, dominado. E a fé, a certeza de que nada é para sempre, de que vivemos um momento, de que estamos aqui neste momento e que nosso espírito é imortal. Esta certeza nos dá a fé inabalável e nos alimenta da coragem necessária para enfrentarmos o dia a dia e vencermos as nossas limitações e superarmos os desafios que enfrentamos diariamente. Não devemos ter medo. Devemos controlar o medo e termos a coragem suficiente. É a coragem que nos empurra, é a coragem que nos impulsiona, alicerçada na fé inabalável para o dia a dia da nossa existência. Diante do momento que vivemos agora, nesta pandemia, que agora se apresenta no mundo todo como a sua segunda onda, não devemos ter medo. Devemos ter respeito por este vírus sem ter medo. E obedecermos os protocolos que as nossas autoridades e os agentes de saúde recomendam. Porque é isso que precisamos fazer. Não precisamos ter, eu tenho medo de pegar Covid, eu tenho medo de morrer de Covid. Nós sabemos que somos espíritos eternos, que a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Por que ter medo? Por que ter medo da passagem? Se a morte não existe. Não devemos ter medo, mas devemos enfrentar com seriedade e com respeito a situação que vivemos presentemente. Porque enfrentando com seriedade, seguindo os protocolos, respeitando este vírus invisível,
esse agente higienizador, que faz parte de todo esse processo de transição planetária, nós estaremos não só protegendo a nossa saúde, valorizando a nossa vida, como também respeitando o nosso próximo, praticando a caridade, protegendo o nosso próximo. Porque nós podemos até contrair este vírus e sermos assintomáticos, mas podemos irresponsavelmente, se não seguirmos os protocolos, passar este vírus para um familiar querido nosso, uma pessoa que amamos, e esta pessoa vir a morrer, a falecer. E aí nós somos responsáveis por isso, porque agimos com irresponsabilidade. Então, meus queridos irmãos, o medo é inerente ao ser humano, mas a forma como reagimos a ele é o que conta. É o que faz o nosso dia a dia, o que nos dá força para seguir em frente. Jamais deixar que o medo domine as nossas vidas, porque as coisas nefastas acontecem se nos deixamos dominar pelo medo. Quando nos deixamos dominar por sentimentos negativos, quando nos deixamos invadir pelo medo, pelo pessimismo, estamos atraindo energias negativas que vão baixar a nossa imunidade, que vão nos tornar vulneráveis à ação não só de espíritos malfeitores, de obsessores, mas também vão nos tornar vulneráveis às doenças, às enfermidades físicas ou psíquicas que podem nos afetar e comprometer em muito a nossa existência. A mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, quero ressaltar que vocês reflitam sobre isso. Não digam, eu não tenho medo de nada. Não. O medo existe, o medo é natural, é da natureza humana, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Se nós não tivéssemos o medo, quantas vezes nós estaríamos expostos a situações imprevisíveis, incontroláveis, que poderiam até ter ceifado a nossa vida. Mas uma coisa é ter medo, outra coisa é se deixar dominar e controlar pelo medo. Isso jamais podemos fazer. Nós espíritas temos o dever, temos a obrigação de, em estudando o Evangelho de Jesus e tendo em Jesus o nosso maior exemplo de uma pessoa desprovida do medo, que se sacrificou na cruz por todos nós e que jamais teve medo de enfrentar os poderosos da época que o humilharam, que o subjugaram, que o maltrataram, que sangraram o seu corpo. Vamos seguir o exemplo do Mestre. Vamos ser destemidos, sabendo que o medo faz parte da natureza humana, mas jamais deixar que ele nos controle e que ele nos impeça de avançarmos a cada dia, de sermos pessoas melhores, de avançarmos na escala evolutiva. Vamos disciplinar e estruturar a coragem, porque é a coragem que nos dá coragem e fé, nos dá o poder de decisão, de decidir, a força de vontade, de escolher o caminho a seguir, praticar o nosso livre-arbítrio.
E neste mundo de provas e expiações é preciso muita coragem, muita fé e, sobretudo, muito amor. Ame cada dia mais. Ame a si mesmo. Porque se você não amar a si mesmo, como vai amar a Deus e ao seu próximo? Mas a regra universal, muito simples, que eu gosto de enfatizar em minhas exposições, é: ame, ame, ame mais ainda. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Que a espiritualidade superior os ilumine e os proteja. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez.